Pense no mentiroso. Satanás inventou político que se elege com fake news. Essa gente mata. Quem mente, mata. A mentira mata. Quem faz da mentira profissão é um homicida, é um genocida. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. o Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. Por que aqui no Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome quando nós acabamos com a fome em 2012? Você tá mentindo que eu sei. Você tá mentindo. Agora olhe para as pessoas que não pensam e se comportam como burros. Lula não cometeu estelionato eleitoral. Lula. Foi o que sempre foi. Um farsante. Um bandido. Auxiliado por uma matilha no judiciário, no legislativo, no MEC, nas Forças Armadas, deu um golpe de Estado e se apropriou do país para nunca mais sair. Periodicamente em Cuba, na Venezuela, na Rússia, na China e em várias outras ditaduras comunistas, são encenadas eleições, onde sempre vence o regime autoritário vigente. Os Castros, o PCC da China, Putin e o chavismo estão esmagando os direitos humanos há décadas. Agora chegou a vez do povo brasileiro sentir o que é escravidão e miséria impostas pelo opressor regime comunista. Não sei bem se Lula inventa essas coisas sozinho ou se tem uma equipe de redação tão imbecil quanto ele. Enquanto Bolsonaro não pode comer uma pizza que o povo cerca aclamando, o sapo barbudo é vaiado se aparecer em qualquer lugar. É isso que deixa os caras com ódio. Os ministros do STF são rejeitados pela população. Lula e seus ministros, idem. O sujeito mente até em sua operação. Na cabeça de quem entra o fato do cara nunca mancar, nem demonstrar desconforto e ainda dizer que fez uma cirurgia de quadril, mas proibir fotos e filmagens? Por outro lado, tem a cara de pau de dizer que a facada em Bolsonaro é fake. Fake é você, seu marginal. Mentirosos são os juristas indicados por você. São todos da sua laia. Vocês se merecem dentro dessa pocilga onde chafurdam. O presidente Lula garantiu que ninguém passava fome no Brasil quando ele deixou o governo em 2010. A fala ocorreu ontem durante encontro com o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, em Montevidéu. Vamos acompanhar. O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. Brasil já não tinha mais hambre, não padecia hambre quando deixei a presidência. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. E hoje temos 33 milhões de pessoas que padecem. Significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país, isso significa que casi todo lo que hicimos em termos beneficiosos sociais para nosso país, em 13 anos de governo, durante 13 anos de governo, foi destruído em 6 anos. Se destruiu em 6 anos. Ou melhor, em 7 anos. 3 7 anos. Do golpista Michel Temer. 3 do golpista Michel Temer. E 4 do governo Bolsonaro. No entanto, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, desmentem a fala do presidente. Em 2010, havia pouco mais de 11 milhões de pessoas que não tinham o que comer no país. Além dos que passavam fome, o IBGE constatou que pouco mais de 65 milhões de brasileiros tinham alguma dificuldade para se alimentar. E nós já exibimos aqui no programa Oeste Sem Filtro, mas vale sempre resgatar a confissão do atual presidente, que já admitiu que inventava números sobre a miséria no país no exterior. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar,
O Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, disse durante um painel no Fórum Econômico Mundial que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. O número é mais da metade da população do Brasil. Vamos acompanhar novamente esse trecho. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Nós tínhamos saído do mapa da fome e agora temos 33 milhões de pessoas que estão... Agora inventaram a história do banheiro unissex. Gente, eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho netas, eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. Ao dizer que o Brasil não cresceu nada em 2022, Lula faz uso de pequenas mentiras para se exibir como chefe de Estado. O país cresceu 3% no ano passado, mais do que a China, o que não acontecia há mais de 40 anos. A Petrobras, que segundo Lula está em ruínas e precisa ser reconstruída, deu lucro de 190 bilhões de reais em 2022, o maior da história. Além disso, quando o petista diz que o MST nunca invadiu uma terra produtiva, ela está fechando os olhos para o que aconteceu no sul da Bahia, com as 3 fazendas da empresa Suzano. Diante de uma massa de manipulação e notícias falsas, o grupo de combate às fake news e ao discurso de ódio do Ministério dos Direitos Humanos deveria estar agindo. Em 2 meses, o governo federal foi capaz de aumentar o preço da gasolina, de taxar as exportações da Petrobras. As queimadas na Amazônia bateram recorde em fevereiro. A venda de veículos teve seu pior desempenho em 17 anos. E para fechar, o MST está aos poucos destruindo o setor mais produtivo da economia brasileira. Fecha aspas.